Como vocês estão? A Torre da Liberdade ou a Estátua da Liberdade caíram? Bom, a gente já conversa sobre isso. O que aconteceu no Brasil com esses ventos fortes? O que aconteceu nessa imagem? Pois é, bastante estranho também outra imagem, outra torre. É o presidente de Moçambique. Vejam a primeira-ministra, vejam que impressionante a diferença, parece uma criança. Vejam o tamanho do presidente de Moçambique, que impressionante. E bom, ela é a primeira-ministra da Itália. É a Meloni? Não, que bom, eles estavam tendo uma reunião diplomática, mas realmente não dá para ignorar o quão impressionante é a altura, né? Imagina, nada distrai ela com as caras que faz. Sim, sim. Sim, super expressiva. E além disso, bom, temos que acrescentar que ela é baixinha. Ela é baixinha, né? E esse senhor tem facilmente 2 metros de altura só de olhar. Fácil, impressionante mesmo, de verdade. E bom, também. Outra das imagens de hoje é esta aqui, onde Donald Trump diz o seguinte. Vamos ouvir um pouco sobre esse assunto. Bom, foi o momento em que estavam fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E foi bastante desconfortável. Porque ele se aproximava de um lado e as pessoas se afastavam, e depois ele se afastava e se aproximava de outro lado. E também, e digo mesmo, talvez seja porque estavam ocupados, não sei se foi intencional ou não, mas acabaram deixando ele sozinho por um tempo. E bom, era um pouco estranho, na verdade, vê-lo. Ele tentava se enturmar de um lado, se enturmar do outro, e não acontecia nada. Mas falando sobre Trump, ouçam o seguinte sobre o fentanil. Vamos ouvir. O mortal fentanil está inundando nosso país. Com esta ordem executiva histórica que vou assinar hoje, estamos classificando formalmente o fentanil como uma arma de destruição em massa. O fentanil é uma arma de destruição em massa? A partir de agora, pelo menos do ponto de vista do presidente, a ordem executiva está assinada. E com isso, bem, essa é a visão de Trump. Ou seja, imaginar o que isso significa. Então, você está dizendo que estão atacando os Estados Unidos com armas de destruição em massa. Essa é a ideia. E te dá mais opções de se mover. Em termos militares, exatamente. Bom, então fiquem atentos a isso, porque pode ser perigoso, principalmente pelos movimentos que ele tem feito no Mar do Caribe ultimamente. Mas, ao mesmo tempo, tem essa mensagem que Maduro envia ao novo presidente eleito, lá no... Como é que chama no Chile? No Chile, o presidente José Antônio Kast, onde ele diz o seguinte. Dizer para esse senhor Kast. O senhor pode ser seguidor de Hitler e ter sido educado nos valores de Hitler. O senhor pode ser pinochetista, convicto e confesso. Mas cuidado ao tocar em um venezuelano. Os venezuelanos se respeitam, entendeu? Se defendesse os migrantes assim, quando eles vão embora, para começar... Se cuidasse do povo que já fica preso logo no início. Para começar pelos menores de idade que estão presos desde o ano passado. E que ao menos 4 adolescentes ainda não foram liberados até agora. E bom, uma lista, uma série de coisas que fez com a própria população e no fim das contas, é considerado o paladino da justiça. Mas vejam só, falando de paladinos e coisas estranhas, reparem no que quase aconteceu neste voo. Vocês se lembram que comentamos sobre um voo em que um piloto de um Blue Jet, da companhia Blue Jet, quase colidiu com um avião dos Estados Unidos? Vamos ouvir um pouco essa dica. Claro, Southjet Blue 1112. 1112 aéreos. Senhor, acabamos de ter uma aeronave passando diretamente à nossa frente a menos de 5 milhas de distância, talvez 2 ou 3 milhas. Mas era um avião de reabastecimento aéreo da Força Aérea dos Estados Unidos, né? E ele estava na nossa altitude, tivemos que parar ou subir. Confirme se o tráfego estava na mesma altitude. Bem, faz parte da reação do piloto, né? Nesse momento. Quase aconteceu, então, um acidente que, evidentemente, nem um avião nem o outro teriam sobrevivido. Uma situação, então, evidentemente terrível. Mas reparem, vejam o que acontece no Chile. No Chile, vamos ouvir um pouco disso. O que fazemos é garantir que se respeite o que o Chile decide dentro das regras democráticas. De qualquer parte do mundo, todas as autoridades são avaliadas. Ministro, alguma nota de protesto em relação a essa declaração? Alguma ação junto ao Itamaraty? Sim, sobre esse ponto,
tomamos uma decisão para fazer valer o ponto de vista relacionado à democracia chilena. No fim, o povo do Chile decide e todos devemos respeitar esse resultado. Isso é democracia. Bem, meus respeitos ao Chile, sinceramente, seja de esquerda, seja de direita, lá claramente se respeita e se vive uma democracia bastante madura. Enquanto isso ocorre, o que está acontecendo aí? Vou explicar rapidamente o contexto. É o governo chileno atual, sim, de esquerda, defendendo o governo que entra, que é de direita. Dizem de extrema direita, não é o governo que continua. Por causa de alguns comentários que fez Petro, ou seja, Petro criticou o novo presidente e o governo de esquerda sai dizendo, peraí, aqui você nos respeita? Sim. Ou seja, entre eles de esquerda ou direita se defendem porque é um país e assim a democracia deveria funcionar. Enquanto isso, as coisas do México são um pouco diferentes, vejam só. Isso está acontecendo. Isso aconteceu no Congresso da capital, no Congresso da cidade do México. É assim que se vive a política no México e não é a primeira vez que isso acontece. E se não é com socos, arranhões e empurrões, também é com palavras o tempo todo, ou seja, é o ataque político constante. Lamentável a imaturidade dos políticos em boa parte da América Latina, não só no México, em Honduras, na própria Venezuela, em vários países acontecem esses empurrões tremendos. Na verdade, insisto, meus respeitos para o Uruguai e para o Chile, que acho que são os dois países latino-americanos com as democracias talvez mais maduras, nossos dois países. E vejam, é possível conviver com políticos de um lado e de outro, mas com maturidade, não com esse tipo de situações tão lamentáveis também. E aí o que rolou? Bom, isso foi um incêndio, na verdade foi um avião que caiu, isso foi aqui no México, um avião pequeno que estava com mais ou menos 10 pessoas. Infelizmente eles perderam a vida, e isso foi aqui no México. Bom, uma situação realmente terrível. E vamos agora com informações sobre o que está acontecendo no mundo hoje. Bom, também foi relatado um caso. Daqui a pouco vamos conversar sobre o fentanil e toda essa situação. Mas chama a atenção uma série de comentários que têm sido feitos ali sobre o tema do 13 Atlas. Tem um relatório especial que fizemos hoje no canal Irmão para vocês conferirem também, se puderem. Mas há alguns dados que ficaram pendentes, que saíram depois e que eu gostaria de comentar aqui com a comunidade. E esses são, acima de tudo, dados que mostram o quanto tudo isso é impressionante. Vejam a famosa anticola da qual já falamos aqui em muitas ocasiões, não é essa? Essa cauda que aponta para o Sol e que dizem, bom, se aponta para o Sol, é algo que é praticamente impossível. Aconteceu algumas vezes? Imaginem um jato, energia que sai de uma reação que acontece em um cometa. Não, ok, reação ao jato porque tem o calor do Sol, não por certos químicos. Ou seja, acontece a reação e nessa reação, ela está contra o vento solar. Então isso aconteceu só poucas vezes. Imediatamente a anticauda é apagada pelos ventos solares, mas desta vez ela não foi apagada por meses. Sim, por meses, a anticauda continuou. E o que hoje é apresentado como um dado muito espetacular é que a anticauda ela mede 500 mil quilômetros além disso, né? Não é uma anticauda pequena. Para comparar, daqui até a Lua são mais de 300 mil quilômetros, enquanto 500 mil quilômetros é ainda maior que essa distância. Só a anticauda. Vamos ter uma ideia de que isso é algo extraordinário, seja lá o que for. Se for um cometa, se for outra coisa, é algo extraordinário, porque é energia demais, material demais, está indo contra o vento solar por uma distância enorme, gigante. Ou seja, isso é algo que, faz a gente pensar um pouco sobre esse assunto. Outro dado que nos foi apresentado hoje sobre toda essa situação é, a distância, embora já tivesse sido dito que sim, houve um pouco de nervosismo repentino, embora se aproxime da Terra, pois a Terra avança em sua órbita ao redor do Sol. O cometa Atlas, ou o objeto Atlas, está passando por este sistema solar e no dia 19 ele se encontra, digamos entre aspas,
a distância com a Terra vai ser a menor que ele já teve em sua história. E o sua história que é essa distância. Só para que vocês tenham uma ideia, e que será o dia em que o cometa ou o objeto estará mais próximo. Insisto, será 699 vezes a distância que temos até a Lua, ou seja, essa distância, esses 300 mil e poucos quilômetros, será multiplicada por 699 vezes. Essa é a distância entre a Terra e o cometa, a mais próxima que vamos ter. A partir daí, ele se afasta cada vez mais em direção a Júpiter. Então, bom, para que isso já não é que está se aproximando, sim, se aproxima em termos de distância, mas é muito, muito, muito longe. E bom, isso também deve ficar muito claro. Continuam saindo cálculos, agora mesmo se sabe que a cauda é enorme, que evidentemente isso mostra a enorme raridade com o cometa. Mas amanhã certamente virão outros dados. E todos os dias, quase sempre estamos fazendo alguma atualização, às vezes uma atualização muito grande, às vezes menor. Esta semana é 19 de dezembro, então vai ser possível observar essa situação. E bem, eu acho que isso é uma notícia. Ou uma notícia bastante importante dentro dos cálculos. Também é sugerido que a velocidade agora mesmo vai ser recalculada. E não se pôde confirmar, mas parece que a velocidade mudou de novo. Espero poder comentar isso amanhã e se for assim, então tudo bem, já estaremos comentando sobre isso. A questão agora é assinar, na verdade, ver se isso é uma assinatura tecnológica ou não, ou se é uma assinatura meramente química. Isso talvez seja o mais importante. Existem muitas coisas estranhas que ainda não foram explicadas. Hoje surge uma nova teoria que já comentamos no outro canal, caso queiram conferir. Essa teoria me parece, então, muito interessante. Pelo menos porque explicaria não só como se diz a nova, digamos, anomalia, que é a mudança de cor para verde, mas também explicaria a velocidade e explicaria algumas outras coisas. Mas também temos que esperar, ou seja, temos que esperar até que seja possível conhecer um pouco mais, né? Se a velocidade mudar de novo, por exemplo, aí se acrescentaria uma anomalia. É meio estranho, pois seriam mudanças de velocidade demais. Esse já seria o quarto mudança de velocidade. Além disso, depois de passar pelo periélio, não teria motivo para haver uma reação que fizesse a velocidade mudar. Não seria algo também extraordinário caso isso realmente aconteça? Bom, então vamos ver se amanhã ou até o dia 19 temos um pouco mais de dados sobre o cometa. E não apenas dados, mas também imagens, que é o que eu acho que todo mundo está esperando. Não exatamente, vamos então para outros temas também importantes do que está acontecendo no mundo. Precisamos ir para... Então, o que Trump está dizendo sobre o fentanil? Em que contexto ele anuncia isso? Anunciou mais coisas? O que aconteceu por lá? Sim, hoje ele já faz a reclassificação do fentanil como arma de destruição em massa. E como alguns diziam, então isso dá a ele mais poder para fazer certos movimentos. Sim, de fato, essa decisão eleva o combate contra esse opioide que realmente tem causado muitos problemas nos Estados Unidos, a ponto de agora, com a reclassificação, é uma ameaça à segurança nacional. E essa medida foi apresentada com uma ordem executiva na Casa Branca, onde, digamos, também se focou na questão do problema da fronteira com o México como o principal ponto de entrada do fentanil. E também a China, e com isso também chama a atenção, ele diz, nenhuma bomba faz o que isso está fazendo. Entre 200 mil a 300 mil pessoas perdem a vida. A cada ano que eles têm registrado, haverá alguns que não estão registrados, e sim, é um problemão que os Estados Unidos têm, mas vai além de simplesmente entrar, não há um problema aí. Médico, já foi muito dito que se não fosse o fentanil seria outro produto. E aqui estamos falando também que esse problema com os opioides está muito bem documentado, como foi iniciado pela própria indústria farmacêutica, e essa mesma indústria também deveria estar participando da solução de todas essas pessoas que passaram por esse problema tão difícil, tão grave, e que tirou tantas vidas. Isso é uma realidade. E por um lado, ou seja, independentemente de que essas operações não resolvam o problema de fundo, elas realmente precisam ser feitas, e isso para mim está muito claro. E sim, eu entendo.
que bata na mesa, que diga, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Essa é a forma de Trump, é uma forma agressiva talvez, mas também é uma forma de tomar atitudes. É uma pessoa que talvez não seja muito estrategista, do jeito que você quiser, mas ele toma atitudes e tenta colocá-las em prática ao seu estilo. Agora, o problema aqui é que, assim como aconteceu com a Guerra do Congo, como aconteceu com a Guerra do Camboja e da Tailândia, como em outras guerras que ele afirma resolver, mas no dia seguinte já estão em guerra total. Como na Tailândia e em outras guerras atuais estão tão graves ou piores que as do Pacífico. O problema é esse. O problema é que, bem, ele diz que quer resolver as coisas, mas como não há uma estratégia de fundo, como não há realmente ver o que é que causa isso e curar desde a raiz de dentro, então o problema não acaba só assim. É o mesmo que Reagan fez na sua época. E o que ele fez e o que outros políticos fizeram, dizendo que era a guerra contra o tráfico, pois é, muita guerra. Mas isso não só não diminuiu, como continuou aumentando e, além disso, teve um preço. Ou seja, vidas perdidas pelo tráfico e na guerra contra ele. Então, será que você resolveu alguma coisa ou criou um problema ainda maior? Essa é a grande pergunta que eles fazem. Outros países adotaram soluções mais focadas no lado médico e permitiram o consumo, porém seguindo regras e condições. Você precisa ir a esse lugar com esse médico e se tratar assim, pois é considerado uma doença. E se aqui vamos controlar o seu consumo, pode, mas com essas regras, e desde que isso começa, obviamente o tráfico vai acabando, porque você já não pode traficar, porque já tem ali de graça. Quer dizer, são situações que realmente precisam ser muito bem pensadas. É um trabalho enorme, aqui no México chegou a ser feito na época de Cárdenas. Aliás, está muito bem documentado também como eles estavam conseguindo e demonstrando grandes avanços, mas pararam por pressão dos Estados Unidos e do Norte, impossibilitando a continuidade apesar de estar sendo resolvido. Aliás, a grande questão é se querem mesmo resolver isso, já que não parece que os governos queiram. Parece justamente o contrário, parece que na verdade querem fingir que querem resolver, mas na realidade não aprofundam. E isso é bom, um ponto, porque quando querem resolver algo, eles fazem e tomam as decisões corretas quando realmente querem fazer. Mas isso, pelo menos agora, não há sinal de que isso vá acontecer, infelizmente. Vamos para outros assuntos, pois muitas coisas estão acontecendo. Não sei se ele não fez nenhuma outra ordem executiva. Então é só isso mesmo que se aplica. A partir de agora, o Departamento de Justiça tem que aplicar acusações criminais mais severas, tá bom? Também o Departamento do Tesouro e o Departamento de Estado têm que incluir ativos e entidades financeiras para estarem fornecendo mais dinheiro. Sobre esse assunto de defesa, e o Departamento de Defesa, o Departamento de Guerra não, na verdade, deve avaliar se é adequado fornecer mais recursos para a Segurança Nacional e o Departamento de Justiça. No caso dessa emergência como arma de destruição em massa... Pois é isso, essa é a situação. Muito obrigado ao capitão, é o capitão Galan, muito obrigado. Ele disse que é uma... Bem, você poderia ter nos avisado para já sabermos qual é a nave do capitão Galan. Então, é a 13 Atlas? E ele esqueceu de colocar o freio? É que ele deixou em ponto morto. E foi embora. Sozinha. Deixou em ponto morto, foi sozinha, foi pegando velocidade. E agora já são 250 mil. Espero que o seguro realmente te pague, amigo, porque acho que ela vai bater em algum lugar. Saudações, capitão. Muito obrigado pelo superchat e a toda a comunidade. Muito obrigado, muito obrigado. Como você está, Marcela Martins Gires? Para toda a comunidade, Maximiliano. Como você tem estado? Muito boa noite, então, para toda a comunidade. Muito obrigado. Se você está assistindo depois, deixe seus comentários. E eu digo assim, uma bem simples, porque já estamos quase encerrando o ano, né? Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão atrás do regime? Não falo mais nem em dezembro. Só volto a falar no primeiro trimestre de 2026. Vai atrás do Maduro ou não? Se sim, coloque em 1. Se não, coloque em 2 para não confundir. Fica mais fácil. Se for sim, então que Trump vai atrás do Maduro daqui até março, certo? Ou seja, de agora até março vão atrás do Maduro. Donald Trump, os Estados Unidos da América ou tropas, seja o que for. Se colocarem 2 já era, sei que vocês dizem que não vai, que vai depois ou nunca vai, né?
Mas só para ter uma ideia de fazer uma pesquisa assim, meio estranha. O que vocês acham sobre isso? Vamos a outros assuntos importantes. Os Estados Unidos prometeram à Ucrânia uma atividade semelhante à do artigo 5, mas garantem que será por tempo limitado. Isso foi reportado pelo Político, hoje, que é o que diz, que bom. Na verdade, hoje perguntaram ao Trump sobre esse assunto e ele disse que basicamente sim. Não, porque ele diz que é para colocar pressão, mas enfim, só coloca pressão na Ucrânia, sempre chama a atenção e, bom, os Estados Unidos ofereceram garantias de segurança do artigo 5, que é bom lembrar que o artigo 5 é da OTAN e que supostamente, se um país atacar, por exemplo, a Rússia atacar um país da OTAN, todos têm que defender esse país e atacar então o agressor, que nesse caso seria a Rússia. Bom, a oferta dessa promessa de segurança é muito forte, obviamente, deve ser muito tentadora, mas vem com um ultimato bastante claro que ele aceite agora ou da próxima vez que oferecerem não vai ser tão generosa. Bom, aí está essa parte. Por outro lado, também reparem a pressão não é só para a Ucrânia, a pressão também é para Vladimir Putin. E é que o Instituto da Guerra, esse instituto que faz análises de estratégia militar, afirma que o exército russo já não consegue sustentar ofensivas múltiplas. Se você consegue sustentar uma ofensiva, focalizada, mas já não consegue sustentar várias ofensivas ao mesmo tempo, ou ofensivas, significa ir para frente, não avançar, não tentar avançar nessa invasão que está acontecendo na Ucrânia. E isso tem sido demonstrado, inclusive, pois foi publicado esse mapa onde vão sendo observados, digamos, esses movimentos e onde tem analisado com base nas informações de sistema de posicionamento global, com base em informações do que chamam de forense digital, que vão mostrando mais ou menos como são os avanços, o que vai sendo detectado, os sinais, os vídeos, tudo o que vai sendo obtido dos soldados russos e ucranianos. Passa-se por uma espécie de análise e então é possível perceber se avançam ou não avançam. Qual é a realidade? Podem falar várias coisas, Já avançaram e estão conferindo. Olha, tudo, toda. A informação deles não muda. Dizem que avançaram 200 metros e já tomaram um local, mas ninguém sabe onde exatamente. Então, com isso, graças a esse instituto, foi possível ir confirmando quando é realmente um avanço ou quando não é, ou quando a Ucrânia recupera um território ou quando não. Ou seja, esse tipo de detalhe, e isso nos mostrou uma realidade muitas vezes que se confirma e muitas vezes que se confirma, mas que não está acontecendo. O que dizem então, de acordo com o que mostram, é que é improvável que as forças russas mantenham o objetivo de querer realizar várias operações simultâneas para poder tomar o que é o Donbás, basicamente, e avançar ao mesmo tempo em outra região. Exatamente. Segundo o Instituto da Guerra, o que é a tentativa da Rússia de iniciar, por exemplo, um assalto ao que é chamado de Cinturão de Fortaleza, que é o ponto mais forte da Ucrânia, na região de Donetsk, que provavelmente aumentará ainda mais a pressão sobre suas forças. Adverte-se que lançar um ataque nesses bastiões-chave como Sloviansk e Kramatov exigiria que a Rússia comprometesse suas forças e recursos nos grupos de forças ocidental, meridional e central. E ao fazer isso, as tropas russas não poderiam manter atividades em outras direções, ou seja, só poderiam se concentrar nesse ponto. Bom, então aí está o tema. Algo mais sobre esse assunto? Desse assunto. Pois é, reparem que... Por outro lado, o Congresso dos Estados Unidos, nesse mesmo tema, proibiu redirecionar arbitrariamente as armas destinadas à Ucrânia para outras necessidades. E isso também mostra como o Congresso vai para um lado e Donald Trump para outro. Porque de repente dizem, olha, essas armas ou essas coisas, vamos redirecioná-las para tal coisa. E o Congresso só diz, espera aí, não. O Congresso está te dando a ordem de que você não pode redirecionar de maneira arbitrária armas destinadas à Ucrânia. Ou seja, se você já prometeu que vai enviar, tem que enviar, porque nem as promessas eles queriam cumprir. Não. Frequentemente diziam, vamos enviar essas para Israel, essas não, senão ficamos sem armamento. Ou seja, acabam surgindo muitas desculpas e muitas vezes eram decisões que supostamente tinham sido tomadas por conta própria por esse Pete Hegseth, o secretário de guerra, e que supostamente Donald Trump nem sequer estava sabendo.
Outro assunto que também chama atenção hoje é que diz esse Nova que você está cansada. Que se você não está cansada, por quê? Não sei, mas ele diz que você parece cansada. Ele pode te manter acordada. Se não, também não te deixem acordada, não. Não te deixa acordada, não diz. Como a Rússia vai entrar em guerra com a União Europeia se não tem soldados exatamente? Mas Aqui a questão é se há. um vídeo e que agora o PP vai mostrar para vocês a visão de um soldado russo, ou seja, ver como é. A situação é realmente impactante. Então eu já dublei para que possamos entender, porque obviamente estava em russo, mas é muito impressionante ver da linha de frente no quanto é difícil para eles manter isso. Esses avanços, que na verdade não são muitos, como já comentamos aqui, realmente são metros às vezes em um dia e eles acabam perdendo de novo no dia seguinte. Outro dia saiu esse Putin dizendo que conquistaram um ponto da Rússia, da Ucrânia. E nesse mesmo dia, Zelensky estava nesse ponto. Apenas para provar que não era verdade. Vamos ouvir esse momento. A gente saiu desse lugar, basicamente nos mandaram para o inferno. A propósito, este é nosso grupo. Não sei o que acontecerá depois, mas saímos da posição. É um desastre, nos mataram sem piedade e mandaram para a trituradora. Toda a nossa companhia à qual chegamos e que você viu foi completamente destruída. Restam poucos feridos, quase todos morreram. Felizmente consegui evitar esse desastre até agora. Não tem comida nem bebida. É um desastre. Não acredito no que fazem lá. Drones por toda a parte, caos e tubos espalhados. Cochin e o espartano são comandantes semelhantes. Aqui, malditos animais bastardos, está tudo minado, todos correm, explodem, gritam e finalizam os feridos. Os ucranianos roubaram um morteiro e estão usando... Fiquei atordoado, voei vários metros, não sei quantos. É um desastre, ainda não me acertaram na bunda. Quase todos foram destruídos, praticamente todos, entenda. Todos foram destruídos em 1 ou 2 dias. Acabaram com todos aqueles desgraçados. Ou bem, aí está, não é? Aí está a questão, pois bem, essa é a situação que ficou demonstrada. Pois bem, até um comediante pode resistir, um comediante sem experiência militar, não é? E um comediante, então, que enfrenta o segundo país mais poderoso do mundo. Segundo isso, você não diz, então, todos não? Que são muito valentes, muito poderosos, muito fortes e sempre querendo dizer comediante. Como se fosse pouca coisa, já gostaríamos. Eu me incluo ter a capacidade de ser comediante, para mim é uma das carreiras mais difíceis e que exige mais inteligência. Não é o único comediante, que conseguiu o que conseguiu, de ter uma potência como é a Rússia, porque é preciso reconhecer, ou seja, a Rússia é uma potência militar, detida por um comediante, se você quiser por um palhaço, se você quiser, ou seja, pode chamar como quiser. Mas a realidade não vai ser diferente. Ou seja, esse país, e não é só por Zelensky, é por muita gente que está lá por trás, por um espírito, dizer eu não quero pertencer a isso, ponto final. É assim, fácil, não quero pertencer a isso, quero pertencer a outra coisa. E não porque a Europa seja perfeita, nem de longe, simplesmente porque, bem, é menos pior, assim, fácil, porque aqui eu tenho um pouco mais de liberdades do que lá. Sim, e não, nada mais. Não é só a Ucrânia, foi assim também na Bielorrússia durante os protestos, já ficou provado várias vezes, foi assim também na Geórgia. Todos os países ao redor do que era a União Soviética passaram pelo mesmo processo. Por isso, Putin teme que, se a Ucrânia for para o lado europeu, logo depois será a vez da Rússia, logo os russos vão querer o mesmo. Olha, eu já vi como está o meu primo, que está lá na Ucrânia, e já vejo como ele está se saindo. Vejo que ele pode viajar, se mover e fazer o que quiser.
E isso, bom, eu também quero isso, né? E isso é, bom, o que de repente não se quer entender. Um tema muito interessante, muito interessante, seria preciso analisar melhor a parte psicológica e sociológica, de repente, nesse tema. Mas o importante aqui, pelo menos, é que as democracias avancem com todas as suas imperfeições, com muitas coisas que precisam ser mudadas. Mas, evidentemente, o outro lado é bom, vocês já podem imaginar como é, e se não, também existem formas de ir morar lá, não é? Na verdade, eles estão aceitando pessoas de qualquer país. É que eu gosto disso. Você pode ir tranquilamente para a Rússia, eles te mandam para a linha de frente, se você sobreviver, te dão o passaporte, aí você já é russo. E isso, bom, é uma oportunidade para muita gente que talvez esteja pensando nisso, talvez. Às vezes a pessoa tenta, mas vamos mudar de assunto, pois há muitos temas interessantes. Nesse caso, já está sendo oferecido hoje mesmo pelo próprio Zelensky, de renunciar à garantia da OTAN, nada mais, pois exige garantias diferentes. E isso, ao que parece, a Europa estaria de acordo. Ao que parece, o próprio Trump parece que estaria aberto a esse ponto. Se isso acontecer, seria como ter um artigo 5 exclusivo para a Ucrânia, que seria então, eu entro em defesa, em sua defesa, caso você seja invadido novamente. E isso é uma probabilidade alta, pelo jeito que as coisas vêm acontecendo. Isso não significa que a Ucrânia não vá se preparar, porque evidentemente a desconfiança é absoluta neste momento. Tinha sido prometida uma coisa na época do Clinton, né, e não foi cumprida. Quem garante que esse novo artigo que vão criar vai ser cumprido? Exatamente, a Zelensky já entendeu muito bem, não é só os Estados Unidos. Vários países europeus não o aceitam na OTAN, entre eles Hungria e Eslováquia, que, pois bem, são países que a OTAN exige que todos estejam de acordo para que o país possa entrar na OTAN. E então, por isso mesmo, ele diz, bom, me ofereça garantias de segurança verdadeiras, não como as que prometeram nos outros casos. No de Budapeste, que não se cumpre absolutamente nada, nem quando entregou as armas nucleares. Agora, outros temas também importantes. Vejam que dentro desse bem giro inesperado que aconteceu com a Ucrânia, né? E com essa reunião de vários líderes, estava lá o próprio chanceler alemão. Lá eles têm participado e comentado um pouco de tudo. Até o MI6 saiu hoje para fazer um comentário impressionante. Se possível, confiram o relatório que fizemos sobre isso. Porque a partir de agora, com essa mensagem, porque quem a dá é a chefe do MI6, mas também é dada pelo chefe do Estado-Maior do Reino Unido e também pelo próprio primeiro-ministro. Ou seja, basicamente eles vêm a público para dar um alerta ao Reino Unido. Se puderem, confiram. Já subimos o relatório para não repetir todas as informações. Mas há um confronto tenso entre Polônia e Hungria pelo uso de ativos russos congelados. Orbán ganhou então essa ordem de Lenin lá, nessa relação que ele tem incrível com Vladimir Putin. E enquanto isso, os europeus e os da OTAN dizem, bom, então, né, o que está acontecendo, não é? Como confiar em Orbán? Orbán, sim, claramente, ele não joga do mesmo lado, digamos assim, não. Se isso fosse, digamos, uma partida de futebol, veríamos Orbán fazendo gol contra, marcando gols contra, mas para todo lado, não é? Ou seja, esse cara é realmente impressionante. E aí vão e dão o prêmio para ele no outro time e dizem, olha, aqui está seu prêmio pelos gols que você marcou. Bom, gols contra, mas aqui está seu prêmio. Não é? Que loucura, né? Mas enfim, então Orbán, enquanto estão protestando contra ele no seu país, ele vai e se mistura com o que ele gosta, né? Como o próprio Blimey. Exatamente, Ana, isso é bom. Essa discussão ocorreu nas redes sociais, que hoje tem muitos debates interessantes entre o ministro polonês Radosław Siekierski e o presidente da Hungria, Viktor Orbán, que denunciou os esforços de Bruxelas para usar os ativos russos como uma violação da legislação europeia. Em plena luz do dia, é preciso lembrar que existem ativos russos que estão congelados. E então, agora mudaram as regras para que, se houver alguns que não existem, eles concordam em usar esses ativos? Bem, não importa se a maioria já votou que sim, que vai acontecer assim. Exatamente.
Bom, então vamos para outros assuntos também sobre o que tem acontecido hoje. Algumas explosões sacudiram as partes, digamos, leste dos arredores de Moscou, vamos dizer assim, enquanto drones começaram a chegar à capital russa. Pois evidentemente também estão acontecendo cada vez mais ataques desse tipo, ataques que já são, vamos dizer, preocupantes, porque não são apenas esses dronzinhos que lançavam no começo, mas já são outros tipos de tecnologias com mais capacidade. Estamos falando de alguns deles com o dobro ou triplo de quilos de explosivos. Por isso, agora vemos explosões mais fortes na Rússia. E isso, então, também imagino que deve estar preocupando esse Trump para acelerar as coisas. Porque, então, parece que quanto mais a Ucrânia avança nas operações dentro da Rússia, algo que era impensável no início da guerra, não é? Quanto mais a Ucrânia avança, mais Trump parece querer parar tudo. Isso também é um tema bastante curioso. Digamos exatamente, mas enfim, no final das contas, Trump sempre deixa muito claro qual é a sua preferência. Estamos falando de 24 drones na região de Belgorod, 17 em Briansk, 5 drones em Tula, 3 drones em Kursk, 2 drones em Kaluga, 2 drones relatados em Ryazan, 2 drones em Moscou e 1 drone em Voronezh. Só isso. Hoje, digo só para dar uma ideia de que foi realmente um ataque extenso esse assunto. Também foram relatadas explosões em um depósito de petróleo, e isso foi reportado em uma refinaria e em locais militares russos e territórios ocupados. Também houve relatos de ataques em grande escala nessas instalações. Um tema que era surpreendente, mas agora já não causa mais surpresa. Hoje comentamos, aliás, sobre esse ataque que foi feito por parte da Ucrânia. Isso é mostrado pela inteligência ucraniana, tá bom? A Serviço de Segurança da Ucrânia, onde eles destroem um submarino, ou utilizam. Isso já é um submarino. Atenção, não é um submarino que estava na Ucrânia, que estava por ali perto. Isso é um submarino que estava em um porto russo. Como isso aconteceu? Bem, um drone chamado Subsea Baby. Ele entrou. Olhem onde ele está, quer dizer, não é que ele esteja operando, ele está no porto, está estacionado no porto, né? Ou seja, ele está ali. O submarino foi detectado, o drone chegou, e esse drone, que é bastante econômico, se lançou e destruiu um submarino de 400 milhões de dólares. Por isso, guerras desse tipo com os vizinhos nunca devem ser realizadas, porque o vizinho pode ser mais fraco. Tudo bem, sim, pode ser mais fraco. O que você quer é algo mais a longo prazo, pois você pode até ganhar a guerra, mas você vai sair bem machucado, vai sair bem danificado, digamos assim. E depois você vai ter, vamos supor que fique com ele, você vai ter um grupo de pessoas que constantemente vai estar milhões de pessoas e gerações que vão continuar, então, obviamente, tentando sabotar. Como você tem estado, Walter Osório? Um abraço, Marcela e Carlos Martins, para toda a comunidade. Antônio, como você tem estado? Muito bom. Bom, isso é impressionante, né, na verdade, porque, aliás, hoje foi feita uma assinatura entre Ucrânia e Alemanha para construir drones. Ah, sim, por aí eu já não consegui acompanhar. Criaram uma empresa conjunta para produzir drones militares em grande escala, chamada Quantum System e Fraudline Robotics, que estão instaladas em território europeu. Então, é a primeira linha industrial totalmente automatizada dedicada à fabricação de drones para as Forças Armadas ucranianas. E lembrar que a Ucrânia fabrica grande parte do seu armamento, não é como se dependesse 100% dos Estados Unidos ou da Europa, mas eles já produzem seus próprios drones. Na verdade, já os ofereceram como, digamos, troca ou intercâmbio. Que é, por assim dizer, com Donald Trump, para bem os Tomahawks, para os Patriot. E em um momento, ele disse que seria interessante, mas bem, em um momento também Putin liga para ele e ele perde a vontade. Não é mesmo? E bem, outro ponto, já para mudarmos de assunto, dizer para vocês qual é a versão. O que o Kremlin respondeu a tudo isso? O Kremlin, ou Vladimir Putin, disse que sim, que está aberto a uma paz séria. Sim, se não houver nenhum truque, ou seja, sempre tem algo que não especifica o que pode ser super ambíguo, meio estranho, seja o que for.
é que não é o governo de verdade. Ucrânia. Seja qual for o pretexto. Como vários aqui acabaram de comentar e já nos disseram muitas vezes, vocês não querem a paz, ou seja, a Rússia, se quisesse a paz, já teria feito algo por ela. Pela mesma razão, não a quer, não precisa dela, vai continuar? Olhem, para isso também é preciso reconhecer algumas coisas, ou seja, não só na Ucrânia, é preciso reconhecer certas coisas na Rússia. Porque, veja, eu gosto de, a cada alguns meses, voltar nas notícias, não só nas que comentamos, mas nas notícias em geral. E eu vou ver o que estava acontecendo há 1 ano, o que estava acontecendo há 2 anos. Só para relembrar o que a gente via como realidade naquele momento e o que vemos agora como real. Porque, por exemplo, é verdade que houve e está totalmente comprovado que existe isso. Imobiliárias que têm caído na China, né? Mas olha, elas estão caindo desde 2008, ou seja, faz muitos anos que dizem, olha, já vão cair. Sim, algumas caíram, essa é uma realidade. Mas o próprio regime de Xi Jinping também solta dinheiro, mexe as coisas para tentar equilibrar o problemão que tem ali com as bolhas. Está estourando, só que estoura como em câmera lenta. Porque ali tem um regime que está tampando os buracos por todos os lados. No caso da Rússia, nesse sentido, dá para reconhecer que na parte econômica eles têm tampado os buracos como podem, para tornar uma guerra sustentável, como se transformando em uma economia de guerra, basicamente. Basicamente é isso, então, e como com essa escravidão de outros países você traz isso? São assim, africanos, literalmente, têm sido trazidos a um monte de testemunhos, onde mostram como dizem a eles, olha, você vai vir aqui, trabalhar em alguma área, fazer intercâmbio ou algo assim. A induz a africanos, muitos países não dizem isso para o indiano. Estão falando com eles e eles chegam lá e na hora H. Você vai para frente, não vai para frente. E além disso, com um curso de 1 semana, você já sabe usar uma arma, vai para frente, não para recuar. Então, com tudo isso, com toda essa economia e com esses movimentos, conseguiu fazer um equilíbrio mais ou menos sustentável? Há 1 ano se falava do colapso da economia russa, e até hoje esse colapso ainda não aconteceu. Porque digo, com muitos problemas, com crises, com o que você quiser, com inflações. Uma queda do petróleo. Uma queda do petróleo, tudo o que você quiser. Mas eles, digamos, sobreviveram, né? Então, são situações que de repente também só estão do outro lado. Vendo a maneira de equilibrar todos esses efeitos que querem causar ou que querem gerar com os boicotes do petróleo, com esse tipo de coisa. Então, bem, lá também eles têm seu pessoal tentando bem parar isso. Agora vamos para outros assuntos também importantes, porque há outras coisas, outras notícias também. Já temos isso e que realmente eu esqueço, mas o que temos para sair sim, o que temos é que, bem, há várias coisas sobre o tema da Venezuela acontecendo neste momento. Primeiramente, o chefe das Forças Armadas emitiu um severo alerta para: à medida que cresce a ameaça russa, não estou indo para o tema da Rússia de novo, nem para o que disse o Reino Unido. Isso é um acréscimo ao que comentamos hoje. Do chefe do Estado-Maior, o chefe do Estado-Maior do Reino Unido, a responsável pelo M16 e o que disse o do Reino Unido, se acrescenta o que diz então o primeiro-ministro, algo que também já comentamos, sobre como eles veem o que está acontecendo com a Rússia. Um assunto que, bom, já lhe disse, aí está o relatório completo, porque aí sim já demos todos os detalhes. Para não repetir o mesmo na Venezuela, temos que começar com isso, não com o de sempre, o de todos os dias. Basicamente não se observa mais. Outro avião desses aviões militares da Força dos Estados Unidos, pelo que se sabe, é um Rapid 52 da Força dos Estados Unidos, que esteve sobrevoando há pouco tempo o Mar do Caribe. Não, ali está Caracas, ali está a costa da Venezuela, e o avião estava circulando por ali. Eles desligam o transponder, mas de repente ligam de novo. E está bem perto da costa desse país, é ali que os aviões ficam circulando. O regime de Nicolás Maduro tem feito vários movimentos e está muito irritado com Trinidade e Tobago.
Sim. Porque Trinidad e Tobago abriu os aeroportos para o exército dos Estados Unidos justamente por causa do que está acontecendo na Venezuela. E, bom, já houve uma reação por parte de Nicolás Maduro, que foi suspender o fornecimento de gás para a ilha por apoiar as operações dos Estados Unidos. Que bom, não é segredo. Sim, não é segredo. E bom, já cortaram o gás deles, não cortaram esse fornecimento, segundo o que ele mesmo disse. Venezuela, a petroleira estatal da Venezuela, também denunciou um suposto ataque cibernético. É muito curioso porque um dia antes dizem que vão receber ataques cibernéticos e no dia seguinte acontece um ataque cibernético. Ele diz que não, que coincidência, né? Um dia antes você avisou, no outro aconteceu. Achei muito específico, né? Parece que já tinham um roteiro ali e disseram, bom, então, um dia antes você avisa, no outro dia você publica, né? Uma coisa muito curiosa, não achei normal. A estatal de petróleos da Venezuela, Petróleos de Venezuela, foi anunciada hoje. Ataque cibernético ocorreu hoje. Porque você diz, bom, se tivessem dito que foi na semana passada, bom, por isso você avisava. Mas não. Ou seja, eles têm uma bola mágica e sabiam que o dia seguinte estava chegando e denunciaram. Bem, esse ataque, eu diria, é que eles têm inteligência, não é? Ou seja, têm inteligência internamente, mas não sabem. Ao verem um ciberataque niches, perceberam que seria praticamente inútil. Porque você diz Petróleos de Venezuela, sociedade anônima, funciona digitalmente. Talvez apenas em alguns casos. Saiu a POCA das transferências. Certo, pode ser, ou coisas assim, mas ali eles falam sobre paralisação das operações do canhão. Agora acontece que eles têm uma tecnologia muito avançada em que também controlam as coisas com eletrônica, quando a maioria das coisas que eles controlam não é por eletrônica. Segundo o comunicado oficial, o ataque não conseguiu afetar a operacionalidade técnica do pessoal do petróleo, graças a uma reação interna, embora o sistema administrativo interno tenha sido comprometido. Isso sim, eu posso aceitar, quer dizer, tudo bem, houve um ataque à parte administrativa, digital, onde havia documentos e coisas desse tipo. Pode ser que, bem, tenham basicamente sido hackeados, né? Essa é a questão. Mas por enquanto não está claro exatamente qual é o efeito, se é que realmente aconteceu. Os navios petroleiros também, que normalmente vão carregar petróleo na Venezuela, navios petroleiros que vão para a Venezuela já não estão querendo entrar. Agora, operações para a Venezuela estão sendo canceladas após os Estados Unidos apreenderem uma carga. Porque agora esses navios têm medo. Tem medo do que possa acontecer com eles, então esse é o efeito trauma. E veja que essa estratégia, pelo menos essa, pode estar funcionando para eles. Porque se os navios já não vão buscar petróleo, por medo de que vão tomar deles. Olha, você levou um, mas já evita que continue fluindo, porque o dinheiro vai... Exatamente para que você tenha uma ideia mais ou menos de como está. Por exemplo, um navio-tanque de Benin que levava mais ou menos 300 mil toneladas de nafta e tinha como destino a Venezuela. Mudou de repente. Eles não esperavam. Mudou o rumo para a Europa e não descarregou o conteúdo. E ao mesmo tempo, 4 superpetroleiros que estavam programados para coletar petróleo na Venezuela nessas próximas semanas também mudaram suas rotas. Eles não operarão mais em portos venezuelanos. E com esses movimentos, mais ou menos, estima-se que mais de 11 milhões de barris de petróleo venezuelano não vão sair do país. Eles vão ficar parados. Exatamente, que está para os... Os únicos que extraem petróleo são a Chevron. Que está para o seu moletom. É um vestido de moletom. Moletom. Vestido enorme, sim. Saudações para Luiz Flores Cardan. Muito boa noite, Antônio Torres. Como você tem estado, Martim? Como tem estado, Carlos Martins? Também, muito boa noite, Marcela. Tudo bem? Como você tem estado? Brezeca fala em guerra psicológica e econômica. Como você tem estado? Saudações. No final, você não precisou fazer mais nada com os outros. E agora, bem, automaticamente eles já estão, se afastando um pouco, né? Isso também chama atenção hoje. E o que mais temos de...
da Venezuela esses pontos de checagem e você diz, é inevitável não conhecer a Maria Corina? Ela já tinha comentado quando estava lá em Oslo que ia ver o doutor. E, bom, agora isso realmente vem à tona, né? Que foi. Por isso, ela foi examinada pelo Hospital Universitário Ulveila de Oslo após a chegada. E então encontraram essa fratura em uma das vértebras. Agora, a condição está relacionada, segundo eles, a condições físicas extremas, porque o trajeto foi muito longo. E então, de qualquer forma, ela continua com a intenção de voltar para a Venezuela. Então também outro assunto. Vou passar para outras notícias curiosas. Quer dizer, vocês se lembram tem um prêmio chamado Powerball, né? Alguém comprar um bilhete do Powerball para mim? Lá nos Estados Unidos, sim, e da última vez ninguém ganhou, né? Então o valor vai acumulando, vai somando, se ninguém ganha, aí acumula para o próximo. Ou seja, o prêmio principal do Powerball agora vai chegar a 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Porque não teve ganhador. Então, se tiver um ganhador, ele leva todo esse dinheiro. Se tiver 2, aí o prêmio é dividido. Mas realmente é impressionante. O sorteio vai ser, acho que, não sei se é neste sábado, mas me parece que sim. Sábado à noite. Sim, vai ser no sábado à noite. Então, bom, se alguém ganhar, imaginem só, né? É super interessante esse fenômeno das pessoas que ganham todo esse dinheiro e como rapidamente perdem tudo. Sempre fico com a impressão de o que eu faria, ou seja, o que aconteceria se eu ganhasse esse dinheiro, se eu perderia ou não perderia. Não. Eu Até cuidaria bem de você, paizinho. Não. Bem, é que não sou eu quem perde, é ela quem perde. Eu não vou perder porque eu sou super econômica, mas sim, bom. Outro dia viralizou um vídeo, por exemplo, de um gesseiro, aqueles que colocam gesso na construção, e ele ganhou 2,5 milhões de pesos em um melate, que é como um tipo de joguinho de números também. Ou seja, que realmente dão grana, isso sim. Sim, dão grana. Ele ganhou 2,5 milhões e gastou tudo em 2 anos e teve que voltar a trabalhar como gesseiro. Então, bom, sim, eu digo, não é o valor do Powerball, mas sim, é muito fácil que vá embora se você não souber administrar. E principalmente muita gente que nunca teve a experiência, né, de ter essa quantia, de repente parecem enlouquecer por 2,5 milhões e nem é o Powerball. Eu conheci a história de um senhor, de uns maias, que numa dessas, em Soulbox, em Holbox, pagaram uma grana para os maias que moravam lá, mas uma grana mesmo. Estamos falando que o valor seria por terreno, são terrenos grandes, uns 5 milhões de dólares mais ou menos, ou seja, uma grana. Claro, ainda não tinham pago, mas um deles disse, eu não vendi, não quis vender. E o senhor estava bem, não era rico, mas estava bem. Não esse, mas ele dizia que o pai dele tinha... Pois é. Dos que adiantaram, foi cerca de 800 mil dólares. Não, imagina, não dizem que ele gastou tudo em Cuba, né? O senhor já era um senhor de idade, já era um senhor mais velho. Diz. Bom, muito bem, nos últimos anos ele... Foi para Cuba. Já dá para imaginar. Festança, garotas e por aí vai. Depois, não sei quantos meses depois, ele gastou tudo e voltou sem nada, né? Assim mesmo, desse jeito, né? Ou seja, ele viveu tudo o que não tinha vivido antes. E o mais louco é que, na última hora, quem estava comprando se arrependeu. Que era uma empresa enorme, gigante, que ia fazer um clube de golfe gigante. E no fim, eles ficaram com os terrenos. Então, Ninguém sabe direito essa história, mas no fim os terrenos não ficaram. Porque também é uma questão ecológica, porque tudo ia ser destruído. Sim, só para fazer um campo e um hotel e não sei mais o que, mas enfim, sim. Uma história muito estranha. Aliás, falando de coisas e histórias estranhas, tem o caso de um homem que gerou 197 filhos. Você lembra como se chama o mongol que teve um monte? Filhos? Sim, sim. Gengis Khan. Dizem que uma boa parte, uma porcentagem importante dos chineses tem... Não dos mongóis? Dos mongóis. Eu também sou dos chineses, mas tudo bem. Com certeza, mas já são muitos no grupo. Tem sangue ou, bom, DNA de Gengis Khan? Não, mas enfim.
A questão é que esse assunto é por causa dos doadores, os famosos doadores, que de repente acabam sendo muito requisitados, né, para doação. Além disso, frequentam vários laboratórios de doação e então acabam tendo um monte de filhos que nunca vão conhecer. Obviamente, até que agora fazem esses testes para ver se você tem um meio-irmão, para ver se você tem um parente, não sei o quê, e coloca seu DNA e aí descobre. Eu tenho meio-irmãos por toda a Europa, porque acontece que o pai biológico, Ben, ficou doando por toda a Europa. Como foi isso? Ele é dinamarquês, não dizem o nome, obviamente só o conhecem como o doador. 7.669, pois ele é super requisitado, tão requisitado que foi solicitado por 197 casais. Não, porque no fim talvez alguma não conseguiu, mas 197 crianças nasceram desse doador. E infelizmente esse homem tem uma doença genética e pode ser fatal, ou seja, já várias crianças perderam a vida por causa disso. Ele tem uma mutação no DNA dele, né? Especificamente em um chamado gene TP53, que está associado a uma síndrome chamada síndrome de Lifronin, que é uma doença extremamente rara que só é transmitida por meio dos genes. Implica aumentar drasticamente o risco de desenvolver vários tipos de câncer ao longo da vida, desde a infância. Desde a infância surgem casos de câncer e a descendência sempre apresenta alta mortalidade por esses tumores. Talvez você se salve quando criança, mas aos 8 anos pode desenvolver outro tipo de câncer. Então, imaginem como é difícil a vida dessas crianças por terem essa doença, porque não foi feito o estudo genético desse homem. E é algo que deveria ser feito, ainda mais se ele vai ser tão popular assim. No final das contas, não é culpa dele? Sim, não, claro, não é culpa dele, mas digo, são 197 filhos biológicos que vão ter problema. Bom, vários deles já perderam a vida por causa disso. Então, basicamente, seria melhor que esse homem nem tivesse filhos. Mais do que se pode. Não dá pra fazer nada com um CRIS para esse tipo de problema? Não sei, mas tudo bem. Outro assunto que também chama a atenção em meio a todas essas notícias é o que comentávamos agora há pouco. O que tem acontecido na China e que eles tentaram equilibrar de alguma forma, mas isso já era um problema antigo. A demanda interna está esfriando ainda mais. Quer dizer, se esse problema já era grave, né, o problema de que as pessoas não consomem muito, quero dizer, tudo bem. Por um lado, é bom que você tenha a questão da poupança, mas de repente, se ninguém consome, então o que vai acontecer, né? Sim, há algumas cidades que se tornaram um pouco mais consumidoras, mas, no geral, os 1.400 chineses que existem naquele país. Em geral, não há essa cultura de comprar excessivamente, ou talvez não possam. Observo isso, mas a desaceleração das vendas no varejo e a queda do investimento em ativos fixos estão levando as autoridades chinesas a anunciar mais medidas. Para estimular o consumo e estabilizar a economia nos próximos anos, já foram feitas até campanhas para incentivar as pessoas a comprarem mais, a viajarem. Ou seja, se as pessoas ali começam a querer viajar e conhecer outros lugares, vão para hotéis e restaurantes, fazendo a economia girar. O problema é que se não querem sair e não querem se mexer, tudo começa a virar um problema cada vez maior, principalmente com muita gente. Isso também faz parte do que acontece por aqui. Não exatamente que fossem consumidores, talvez nem dependeriam tanto do comércio internacional. Mas esse é o problema. Se a China é grande demais para sustentar seu crescimento apenas por meio das exportações e se seu domínio na manufatura pode agravar as tensões comerciais globais. Se não mudarem o comércio interno, continuarão dependentes do exterior. Porque se não for assim, não tem jeito. E bom, vamos aos comentários, como vocês estão, como tem passado. Feliz segunda-feira. Dia 15 já está chegando o Natal, o Ano Novo, Carlos. Os chineses gostam de vender, comprar e economizar. Está correto, está correto. Sim. Saudações para aquele que também vê como nos veem, como desaparecidos, também para Cardandis. Até onde eu sei, o senhor Atanásio Lopes, em APAN Hidalgo, teve mais de 100 filhos registrados. Claro que não tinham televisão, mas dizem que ele era um latifundiário de Hidalgo. Preciso investigar, diz Cardan. Louco, muito louco.
Imagina o Genghis Khan daqui do México. Sendênio disse que não houve cumprimento. E se? Boa noite, Pepe. E assim, até amanhã. Um grande abraço forte. Se cuidem muito. Até logo. Saúde. Saudações, como você tem estado? Venha, veja o que está acontecendo. Venha, saudações. Saudações, Marcela. Alex Martim, para toda a comunidade, como vocês têm estado? Saudações, Antônio Torres. Ele diz: eu tenho quase 100 filhos, devem ser cachorrinhos. Saudações para Yoyo, diz Brexit, que pobres crianças. Sim, esse é o problema, né? No final das contas, diz Carlos Martínez. Nos Estados Unidos, se não, ninguém ganha. O prêmio principal triplica com o acúmulo de vendas. No Brasil, mesmo com acúmulo, o prêmio principal mantém ou reduz o valor, afirma. Carlos. Saudações, Carlos. Como você tem estado? Muito bem? Diz Alex. Que se eu ganhasse na loteria, a primeira coisa que eu faria seria sair do México, diz Alex. Vamos nos queimar com a comunidade. Da cidade, do México ou do México. Porque se você vem aqui, parece que está na Suíça, mas misturado com Suíça, Tejana. Que é o vovô Cardan, que era o seu senhor dos 100. O dos 100 filhos, que doido Cardan. Sério, que maluco, que incrível. Ou seja, você deve ter. E você já fez algum zero, né? Capaz que você tem um monte de parentes por aí. Você nunca fez aquele teste de DNA? Vai que aparecem por aí, ele diz. Saudações, Marcela. Como você tem estado? Muito bom. Saudações. Obrigado pelo superchat. Cardan, muito obrigado. Saudações. Cumprimente o Guzmán e diga Feliz Hanukkah a todos. Como se faz aqui? Quem tem que fazer nunca para, né? Saudações para Martim Gutierrez. Se a China tem reservas de ouro maiores, então o país com a economia mais forte em reservas, sim? Sim, há muitos em reservas, ou seja, eles têm se concentrado nelas. Veja que, curiosamente, acredita-se que os chineses... O governo chinês estava vendendo muitas das reservas, mas da moeda americana. E agora se sabe. Comentamos aqui outro dia que eles fingem vender uma parte da reserva e depois mandam para outros bancos europeus e recompram lá. Basicamente, o que eles começaram a fazer para simular que tem menos reservas, basicamente não. Mas, evidentemente, eles têm uma grande quantidade de dólares. Sim, eles se tornaram muito dependentes, mas também fizeram com que os Estados Unidos também se tornassem dependentes deles. Então existe uma relação de amor e ódio muito estranha. Sim, por isso também vemos um Trump que, bem, avança, mas também sabe que há certos limites que ele não pode ultrapassar. E a China também sabe disso. Então, digamos que existe uma autorregulação muito estranha aí, não é? É verdade. Sim, porque no fim os Estados Unidos da América têm consumidores que a China não tem. Que a China não tem. E cada um deles vale por 10, porque são incríveis. Sim, agora todo mundo está super endividado, é impressionante. Apesar de reclamarem que a economia está ruim, os gastos estão muito altos, dizem. Marisol Terceiros, esse Maduro realmente faz jus ao sobrenome. É duro da cabeça, diz Marisol Terceiros. Saudações, muito boa noite. Este aqui diz: nunca vi um chinês em um restaurante, não sei. Eles não usam calçados caros, só chinelos velhos, diz Carlos Martínez. Eu já reparei quando vejo aqui em restaurantes, né, que os donos, por exemplo, né, outro dia entrei em uma loja, não em um restaurante, em uma loja grande, de quais cabos, e ele é quem cobra. E você o vê vestido assim, quase com a camisa do partido? Não, quer dizer, não, eles não usam a camisa. Não, super arrumado, nada disso. Não é aquela que a senhora que é do... Restaurante da China? Sim, ela se veste muito bem. Sobe a regra. Mas você está falando da outra, né? Não. Mas eu estou falando da loja, porque a loja é grande, sim, muito grande. E também o resto do pessoal aqui também não anda muito arrumado. É diferente, por exemplo, ao ver japoneses ou coreanos. Os coreanos estamos indo fazer uma caminhada, pois já é uma comunidade grande aqui, de coreanos e japoneses, mas mais coreanos. E você vê as áreas onde a gente vai caminhar, e assim, cada vez você vê mais grupos de japoneses e coreanos correndo, e formando seus grupos também de corredores ou de ciclistas, de bicicleta também. E lá estão eles, andando, mas quase não se vê chineses. Ou seja, a comunidade também serve para isso, só que eu não sei. Se integra e não se... Se integram tanto como às vezes. É algo curioso. Ou seja, como sinto os coreanos?
Ou seja, eles se preocupam muito com a forma como se vestem. É impressionante o quão arrumados eles estão, sempre. Eles têm estilos bem variados, com algumas exceções, mas geralmente é assim. Meu bisavô foi para Santiago do Chile aos 12 anos de idade com seus irmãos e era o mais velho, diz Maximiliano. Saudações! Que loucura, os dois serem crianças. E se eu ganhar na loteria, dou $10.000 para todo mundo. Nessa página aí, Saudações para, diz Marisol. Antônio Torres diz que não é para nós. Marcela Riquelme diz: se eu ganhar o prêmio, a primeira coisa que faria seria viajar ao México. Você ia adorar, Marcelo. sim, ótimo. Saudações também para Rosalinda Moreno e Cardan, ela diz: foi ficar mais rico com os Castro? Poxa, a gente não aprende. Sim, já sei. Saudações, Ege. Você fala firme. A mente fica mais inteligente quando não é invadida, diz Alex. O que diz Rigoberto aqui nos Estados Unidos, os chineses são conhecidos como os mais pão duros, diz Rigoberto. Veja, ou seja, é assim que eles já têm. Tipo, sim, isso mesmo, bom. Diz Dani, um deles nega. Geralmente quem ganha na loteria termina mal. Espero que se fosse você seja o contrário, mas nem todos, Dani. Já conversamos sobre histórias, alguns casos, por exemplo, tinha uma senhora que ganhou na loteria no Reino Unido e ela trabalhava em um supermercado servindo comida. Ela dizia: não penso em parar de trabalhar, pois isso me dá propósito, mas sei que já tenho o que preciso. O dinheiro dela, ela colocou em investimento, então ela recebia uma porcentagem como se fosse um salário extra, um super salário extra. Então era legal pra mim. Que é a melhor coisa que você pode fazer. Se você não tem experiência em investimento, coloque, ou seja, diversifique, coloque a longo prazo. Se você tem dívidas, pague-as e continue trabalhando no que faz, certo? O que você gosta? Algo que você gosta exatamente. Mas talvez você não gosta do seu trabalho e você queria ser, não sei, em algo mais simples, bom e de... E aí também dinheiro. Ou seja, porque, por exemplo, isso que falaram agora de que ganhou 10 ou 2 milhões, parece muito. Mas na hora HH pode escapar das suas mãos como água. Sim, pode ir embora ainda mais rápido. Então eu digo, Se não era pra reclamar de trabalhar, não era e não era para continuar. Ou seja, isso é bom. Seja como uma pequena economia ou uma grande economia, se você quiser, mas eu vou deixar assim. e que me gera juros. Mas que legal é trabalhar para aqueles que têm essas economias. Eu imagino trabalhar com uma poupança, mais ou menos. Bom, porque você diz, olha, esse aqui já não. Ou seja, se houver uma emergência, você já sabe que tem com o que contar, não é isso? Isso é algo muito importante e está muito enraizado em outras, né, em muitas culturas, em outras, na verdade, nem tanto, né? A pessoa fala, e aí, como tem estado Benofé? Ele diz, como tem estado Mercedes, esse mais? Ele comenta, ironia, havia uma campanha com o slogan duro com Maduro. Agora é todo o continente dizendo o mesmo para Trump, é o mais... Dizer, está prestes a... Saúde, é Juan Gabriel Magalon, quis falar, olá, saudações da cidade do Panamá, saudações também para Antônio que diz, quando estive na Colômbia, em 2019, joguei e ganhei 3 milhões de pesos. E o que Santana... O que você fez, Antônio, te pagaram ou não? Diz Miguel, Alejandro Pepe ganha e administra. Já está resolvido, mas nós já temos tudo bem planejado e se ganharmos, não precisamos comprar. Um bilhete de loteria. Mas não compramos, mas o plano já está feito. Diz Aurélio. Hoje é dia desse sorteio, diz Aurélio. Ali diz que o melhor é outro. Ah, ok. Ok, Odília. Não sabem usar o dinheiro? Se sim... Acho que tem que dizer excelente. Muito obrigado ao pessoal de Michoacán, até Morelia, Júlio, como estado. Diz Cardan. Amanhã vou comprar a passagem aqui em Miami e vou me mudar para Monterrey. Isso diz que há rumores de que as bolsas vão cair e que há uma bolha prestes a estourar, diz. Martim, saudações, Martim. Se há um sobrepreço, já alertaram muito em Wall Street, ou seja, que há um sobrepreço de muitas ações. E então, cedo ou tarde, esse sobrepreço vai acabar fazendo o seu efeito, ele diz. Se eu ganhasse na loteria, como é que se faz essa pátria? Ele diz. Se eu ganhasse na loteria, compraria uma boa casa, um bom carro e uma ambulância aérea e colocaria meu marido para trabalhar. Ele seria meu empregado. Hoje ele sente que eu... Ou seja, pra que ambulância? É possível? Sim, claro. Claro, ou seja, porque é uma boa ideia, pois é uma boa ideia, porque imagina, é isso. Eu imagino que seja um ótimo negócio, ainda mais se você for o piloto, né? Ou seja, dentro do negócio, você, seu sócio, funcionário ou marido são legais.
Que boa ideia é essa, pátria? Diz Leonardo Papilla, como está o mundo? A primeira coisa que eu faço se ganhar milhões no prêmio é construir um bunker de primeira, diz Leonardo Papilla. Eu não. Eu também faria isso, mas não por paranoia. Eu gosto de construções subterrâneas. Não, quer dizer, porque eu acho que elas são térmicas, acho que você evita o sol. Não. Você não pode ter uma área com sol, mas outras podem. Não seria como um desses bunkers meio paranoico? Então, até 100 metros abaixo, não sei se tanto, mas um pouco abaixo da Terra, sim. Eu gosto da ideia, sempre gostei pelo fato de ser térmico e pela questão do som. Tudo isso eu acho super interessante. E se eu fizer uma proteção para você? Essa aqui é legal, mas não é porque acho que algo vai acontecer, ok? Diz Armando Antônio Pepe que o México sempre está lá, sempre atendemos eles nas Copas do Mundo, mas agora eu os vejo todas as noites. Um abraço, amo vocês, saudações Armando. Diz Carlos, é que 3 milhões de pesos colombianos não é nada, embora os mandei para os meus quartos. Quantos filhos e irmãos? Saudações, diz Cristian, todos estavam por aí. Estou aqui desde o início, mas ouvindo enquanto cozinho. Ah, ótimo, Cristi, saudações. Vocês já sabem, $10 mil para cada um na página. Para cada, né? Agora todos. É uma arte generosa, viu? Aí sim. Sim. Luísa diz, Luiz Salam. E assim ela me chama. Vocês costumam economizar dinheiro? Infelizmente não. Quer dizer, a gente tenta e depois de repente acaba gastando. Às vezes por necessidades e pelo que você quiser. Não pensem que é gastar com besteiras, não. Não é por besteiras. Mas a gente gasta com besteiras, mais. Mas muitas vezes é necessário gastar com equipamento. Então a gente não acaba economizando como deveria, sempre tem um caixa pequeno e tal, mas não economiza como deveria ser. Eu gosto muito da ideia de, economizar. Eu adoro, mas Mas não conseguimos cumprir como gostaríamos, quer dizer, porque a ideia, pelo menos, quer dizer, a gente leu muito sobre esse assunto, mas não colocamos em prática como deveria ser. Quer dizer, se você economiza, essa economia não deve ser tocada para absolutamente nada, nem mesmo uma emergência. Ou seja, é assim que as economias deveriam ser gerenciadas, em teoria, não importa se é uma emergência. O que você faria se não tivesse dinheiro? Não, eu pediria emprestado, pediria aqui, ou usaria um cartão de crédito, não sei, quer dizer, o que você faria? Ah, bom, é isso que você vai fazer. Porque a poupança não se mexe de jeito nenhum para nada, só se mexe nela para investir para que gere mais. Mas é a única, não se mexe para emergências, como muitos de nós usamos assim, né? Bom, a verdade é que emergências acontecem, não sei o quê, então essa é a parte que às vezes falta pra gente. diz Cristi. O comentário do meu tio está ótimo, sim, ele ganhou na loteria. Faz muitos anos ele saiu para trabalhar, erro, e ele se achava o Huicho Domingos, é demais. Essa novela é ruim, mas muito boa, acho que não assisti. E eles foram para Acapulco, para Cancún, e depois ele perdeu tudo em apostas, tudo durou só 6 meses. Acho que já é um problema quando confiam demais em mim, porque você fala, cara, você ganhou, sei lá, só para dizer, 3 milhões de pesos. Tem gente que tem muito mais que isso, não é nada, e não ficam fazendo o que você faz. Não. Não. Às vezes, né, já conhecemos pessoas, eu disse, caso você se lembre, que agora eu não sei quem. E então, tem algo incrível e não demonstram. Não trazem mesmo, porque tudo está invertido. Muitas pessoas que trazem... Pedindo dinheiro para a mãe para o casamento é meu serviço. Tudo está invertido, né? Como você perde isso? Bem, você não pode perder porque está investido, né? Ou seja, em muitas coisas. Então já esse nível é complicado, né? Ele estava conversando. Então, eu digo que o caso do Sr. Luiz é bem interessante, porque ele criou um império econômico de empresas. Sendo eu tudo, não. Quer dizer, ele só foi super esperto, foi muito inteligente, e agora já tem um Chief Executive Officer que gerencia 5 áreas para ele. Eles não vendem brinquedos, mas sim comidas com chocolate. Eles têm assim, também tem comida e bebidas. E sim, está impressionante. Você monta uma funerária e isso dá dinheiro? Sim, com certeza. Sempre tem gente que morre, diz Maximiliano. Há quem acredite na predestinação, diz, mas nós católicos pensamos que as tragédias levam aos milagres. Saúde, Maximiliano.
Ela manda saudações para Carlos, a quem promete muito, mas eu acredito pouco, diz Carlos. Sim, já quase, sim. Sim, dá pra ver. Sua barba está na moda, os bloopers? Inclusive se aplica a si mesmo, né? Quando você mesmo está dizendo que não vai fazer isso e não faz. Então a gente tem que se olhar e dizer, vamos ver alguma coisa. Eu mesmo estou me sabotando. O que estou fazendo? Não se aplica a tudo, claro, sim. E se os bunkers estão na moda, perguntem aos milionários, diz Beto Barbas. Conheço pessoas que não são milionárias e têm bunkers, ou melhor, um quartinho subterrâneo. Mas tem gente que tem isso, né? E bom, já me mostraram fotos assim, porque não, também não te dizem onde ficam e não se exibem assim. Tem. Tem gente que está muito envolvida nesses assuntos. Saudações, diz Márcia. Vocês acham que eu me lembro de como eu me lembro de comprar um sorvete no México com uma moeda de 25 centavos? Que coisa, né? Ou seja, já faz tempo, né? Eu me lembro que pediam tipo uns 10 pesos pra ir pra escola. Bom, eu me lembro disso na escola primária. E obviamente ainda sobrava, ou seja... Mas não eram os pesos novos, Sim, eu imagino, sim. porque senão não cansava nada. Porque eu lembro que antes dos pesos novos, um chiclete custava 1.000 pesos. Se a moeda onde estava... Não pisei. Falando de kinders. Sim, não, mas não, como não. Sim. Que jardim de infância, sim. Ou seja, não eram dos pesos novos. Sem estilo. Sim, claro que sim, sem estilo demais. Bom, quer dizer, eu dizia que me comparava, tipo, um chiclete, tipo, ele me comprava essas coisas assim, tipo, não era uma criança assim, tipo, não comprava. O problema não era o supermercado, ele comprava. Se não me engano, era aquela moeda pentagonal, lembra? Não sei se você lembra, uma de 10 pesos, acho que eram anuais de cordas. Não. Moeda pentagonal do México? Pentagonal, ou hexagonal. Acho que era mais hexagonal. Não era pentagonal. Era hexagonal. Pentagonal, parece épico demais. 10 pesos também, ao invés de 10 pesos. Sim, você lembra disso? Não me lembro, sim. É que se eu perdi alguma coisa, sim. Alguma coisa sim, não lembro disso. Sim, lembro dessa moeda, você levava e ainda sobrava. Mas ela é bem bonita mesmo, de verdade. Mas parece a revolução. Como você não vai ter? Se aqui a gente já teve essa moeda, aqui a gente tinha sim. Mas achei que eram bem antigas. Não. Não me lembro disso. Você se lembra? Eu me lembro que esta na poeta seja um bom nome. É que era de 1.000 pesos. Eu lembro da de $100. Não? Não é o esquadrão. Sim, pois é, porque está lá. A moeda continua lá. Mas é de 1.000 pesos. Não, já não existe. Não é 200, não estão. Assim também é legal se a moeda dourada for de desvage. Sim. Sim. Eu me lembro disso, tudo bem. Sim, é 89. Sim. Bom, que estranho. Diz. Muito boa noite, Marcela. Carlos diz que há emergências que são criadas, diz que também, claro que existem. Diz Rolos. Como você tem estado, Leonardo? Bem, todas as emergências do universo existem porque algo as cria. Então eu entendo o que ele diz. Minha dica para economizar é evitar lojas, shoppings e compras online, assim não gasto. E não sair e não respirar. Não respirar, não sair, não comer, né? Mas sim, ele tem razão. Aquele gasto formiga que a gente começa a fazer, o gasto formiga. Gasto formiga. O gasto. Engraçada. Já desamarradas. Você foi pra lá, não fique comigo. Vai corta por aí, muito bem, eu vou ao cinema. Eu vou ao cinema com as crianças. Aí, olha só, você viu, Cristin, o lance dos 8 domingos é literal, foi exatamente assim naquela época da novela. E meu tio se vestia igual, smoking branco, camisa de seda com desenhos de corrente, joias, sapatinho, mocassim, dizia Fei. Centenas foram em direção ao máximo. Bem, viveu intensamente e de forma intensa. Veja que loucura, se não é assim, né? Investir, né? Eu até topo, seja no seu projeto ou outro, mas investir assim me parece que é por aí, mas tudo bem. Ele diz, bom, quem gosta de ser boi até o jugo aceita. Ele diz, não sabem economizar e administrar, diz Tapatia. Saúde. Conhece a sandália? Boa frase se falar aqui, Martim.
Na Rússia morreram 1.250.000 soldados e 800.000 ucranianos. Imaginem 2 milhões de caixões urnas para as cinzas, velórios, turismo. Mas falar em mais crânios aqui está errado, porque esse é o tamanho do exército. Se todo o exército tivesse morrido, teriam que substituir todos eles. Tem pessoas lá lutando desde o início, já estão cansadas e faltam pessoas, por isso não conseguiram muitos estabelecimentos. Eles calculavam. A cada 10 russos mortos morre um ucraniano. Então, talvez 100.000 ucranianos seria mais lógico. Mas ele diz, porque sempre quem ataca perde mais vidas. Sim, isso é um clássico. Quem vai atacar uma posição é quem vai perder muita gente. E é o que está acontecendo agora. Ou seja, chegam russos, e você está lá e sabe, esse é um tema, diz Verneri. Saudações. No fim de semana, trabalhei em um show de um youtuber uruguaio na Arena Cidade do México. Algo musicalmente horrível. Sim. Se Verderi fosse milionário, só trabalharia com bons músicos? Bom, Com certeza sim. nada mais de trabalho com esse, hein, Verderi? Mas enfim, que tipo de músico eu era? Se é que dá pra saber, né? E como foi a experiência de embarcar nessas viagens da música, independentemente do lado musical? Entendi, você acha que eu fiz Christie? E se for, vou aos shoppings, mas evito entrar nas minhas lojas favoritas para não ficar tentada. Se você observar, é igual ao que fazemos. Ela tem se esforçado muito. Se a gente foi ao shopping, compramos o café do dia, que é o mais barato, porque é o que você compra. O cappuccino. Quer dizer, é puro doce. Quer dizer, bom, é leite. Mas é puro? Não é tanto café, sim, está gostoso e tudo, mas é um monte de calorias extras. E o que você quer tomar é um café. Ou seja, realmente o que você quer realmente é um café. E é isso que a gente faz. E você pega o pequeno, fico quantas horas com o cafezinho? Ou seja, estou de boa. Mas se tentarmos sair com inteligência, não gastar muito e aproveitar as ofertas, né? Ou basicamente eu me tornei assim nesse sentido, porque eu não era assim, não seria quem sou. Eu acho que pode cortar mais. Mas sim, está curto, quer dizer, está no meu nariz. E se você quiser... Tanto faz. Eu peço as compras online, porque se eu vou à loja acabo comprando mais do que preciso. É só isso. Foi sugerido, mas nada. Mas mais das vezes que eu pedi online, sempre faltam coisas. Eles trazem coisas que eu não queria. Quer dizer, não, pois é. Por isso só pedimos 3 ou 4 vezes. tudo bem. Porque fazem o que querem, não o que querem. Ou seja, você tem que marcar. Não vejo os descontos, onde estão os descontos, né? Não dá para ver se nós somos bem específicos, por exemplo, para o macarrão e não tem número. Não conseguiram me comprar. É que se essa marca... Não tem ou não? Porque você tem que pedir de leite e mais morango. Deixa pra lá e não pega o de morango pra gente. É que bom, você tem razão. Isso é porque quando você pede no supermercado online, eles te localizam pela posição do sistema de posicionamento global e eles te dizem, você tem que ir a essa loja. E não é a que você quer ir. Já não soa bem, porque... Quer dizer sim, tipo isso. É que nos afeta mais de perto, aparentemente mais de perto, um vírus da imunodeficiência humana, mas um vírus da imunodeficiência humana que está mais distante do nosso caminho. Realmente não é o nosso caminho. Então está ali, mas se estiver mais perto, então não tem as coisas que a gente quer. Diz, Marcela, se a Ucrânia tivesse um exército maior e tivesse vencido a guerra, Marcela facilito. E se a Europa tivesse fechado o espaço aéreo para eles, como pediram no começo? Que basicamente é colocar aviões para impedir que mísseis e aviões da Rússia entrem. Eles já teriam avançado, já teriam se livrado da Rússia. Eles têm que se concentrar em 3 coisas. Não, você não ia entrar na guerra. O mais importante é que o espaço aéreo é fechado por segurança, porque a Ucrânia nos pediu e queremos fazer esse favor ou algo assim. Mas enfim, não foi feito. E sim, isso custou muito. Se essa falta de ação não é a verdade, dizem... Quem é que fala de Daniel se é o youtuber Fed Bigueva? Vocês vão ver. Ah, já sei quem está falando a verdade. E me soa assim. Mas hoje vem um anúncio dele, ele me para que eu sinto que não vai ter... É isso. Uma coisa é gravar vídeos, outra é fazer um show, cantar, atuar. Naquele carro, eu fazia cappuccino no hotel, não aceito.
Só coloco sabores, ele diz, ótimo. Ótimo, quer dizer, se é o cappuccino como eu aceito, Não como... deve ser feito. Não imagino. Não gosto. Não mandam de verdade, diga, só não mandam o que não pedem. Não dê corda. Eles não escolhem frutas e legumes nem pedem do mesmo jeito. Este sim Bom, não está na pior, ela afirma. Ai, vou até a loja, verifico no porta-malas e já devolvo para vocês. Também é uma opção diante do pico. claro, mas você não precisa pagar lá com A. É que o problema é que temos um chip que não ganha, Sim. não se paga online. Se o cartão que usamos especificamente para as compras falhar, o chip não. Então temos que ser digitais. Vamos ter que pedir online esta semana enquanto o cartão não chega. Então, por isso, vamos ter que obrigatoriamente pagar online. Não quero dar spoiler, mas no YouTube se chama Fé de Videga ou algo assim. Assistam e me contem. Tive a sorte de trabalhar com grandes músicos e artistas, mas nem sempre foi assim. Quer dizer, E qual foi o que mais se destacou para você? O mais... aquele que não... Não por ser famoso, mas porque gostou de trabalhar com esse músico. Se puder nos contar, seria ótimo, diz ele. O café deve ser preto, forte e sem açúcar, afirma Ben. Vai, porque eu tenho muitos amigos assim como você. E se a verdade é que sim, fica muito gostoso, né? O café assim deprime, mas é gostoso, não é? Não é verdade, não, mas sim, esse aqui é gostoso. Ou seja, aí você percebe quando o café vem na aparência e é bom. E tudo isso é tão exato, diz ele. Diz... O café é preto, tem também Raul aí também, desse preto, né? Diz. Visito médicos com frequência, só gasto, sem comida, eu que cozinho. Não compramos roupas. Porque já compramos no Exército da Salvação com o gasto de 3. Sai bem mais barato. Sim, está ótimo, Tapatia, muito econômica. E agora com este, então... Eu acho que você economiza mais quando já tem o carrinho assim para se locomover. Eu não sinto isso, caso contrário, sempre. Principalmente quando você vai ao supermercado, vai e compra e tem que pegar o Uber ou o táxi, o que for, acaba saindo tudo mais caro, diz Sofia. Como você tem estado? Diz. Se não, eu compro o café americano, o mais barato, né, o copo grande, e já coloco o creme e pronto. Diz. Pois é, sim, exato, sim, exatamente. Diz Carlos Martins. Assisti a transmissão ao vivo hoje, vou feliz dormir. Aproveitem. Muito obrigada, Carlos. Muito bom. Já vamos nos despedindo. Obrigado por nos acompanhar. Sim, resolvemos. Olha, sim, obrigada, gente. Lembrem-se que estamos no Telegram, estamos no WhatsApp. Lá enviamos vídeos das lives ou gravações com o que há de mais importante no mundo. Ótimo, fiquem bem então. Boa noite, feliz início de semana e continuamos conversando até amanhã. Obrigado por assistir ao noticiário PP ao vivo, Notícias e Geopolítica, onde os acontecimentos do planeta Terra e os mistérios do espaço são analisados como em nenhum outro lugar. Obrigado por se inscrever.